Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos hoje e estamos dando início a uma nova semana de estudo. Nós estaremos esta semana fazendo o estudo de número 4 desta série Hebreus, a mensagem para um mundo agonizante. Nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a Deus por Ele permitir estarmos juntos e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde nos acompanham estudando a Bíblia. Queremos aqui mandar um alô especial para Rosa Rodrigues, é de Sinop, Mato Grosso. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Helenilza Cordeiro da Conceição é de Vitorino Freire, no Maranhão. Também Sidival e Eliana são de Guaxupé, Minas Gerais. Senilza Gueis é de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Rodrigues Nicodigo é de Maputo, Moçambique. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pela vida, muito obrigado por este dia que nos concedes, por esta nova semana que estamos iniciando para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a colocarmos em prática em nossa vida. Pedimos bênçãos especiais para todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e aqueles que estão passando por lutas, problemas, necessidades, dificuldades, dores, sofrimentos. Alivie, Pai, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nestes primeiros livros de Hebreus, primeiros capítulos, melhor dizendo, de Hebreus que nós estamos estudando, nós vemos que Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele tem domínio, governo sobre os anjos e também aqui em Hebreus nós vemos que Jesus é o Filho do Homem, feito um pouco menor que os anjos, que adotou a natureza humana com toda a sua fragilidade até a morte. É o que nós estamos vendo aqui. E já vimos também que Jesus é o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso mediador entre nós e Deus. E então Jesus, ele foi feito um pouco menor que os anjos quando ele nasceu encarnado da Virgem Maria, quando ele assumiu a natureza humana. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos menores que os anjos. Menores, quando nós falamos menores, é em poder. Por quê? Porque os anjos, eles têm poder para se locomover em segundos de um lugar para o outro. Quando alguém se põe de joelhos para orar, Deus já manda o anjo para vir e atender a oração daquele que está clamando. Então, em segundos o anjo está onde Deus quer que ele esteja. E os anjos são ministradores em favor de cada um de nós. E Jesus, então, quando assumiu a natureza humana, ele se tornou um pouco menor que os anjos. Por quê? Porque com a sua humanidade, Jesus ele não usou o seu poder divino para realizar milagres que ele realizou, para poder também sair de situações nas quais ele se encontrava, ou quando eles queriam tirar a vida de Jesus. Ele nunca usou a sua natureza divina, mas sempre a sua natureza humana. E então, nós vimos na semana passada que Deus falou acerca de Jesus: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando ele constituiu Jesus soberano sobre todas as coisas, sobre este mundo que Satanás havia usurpado quando Adão e Eva pecaram. Satanás, então, ele tomou o domínio deste mundo. E Jesus, então, foi gerado por Deus, constituído como o soberano, o único que deve ser adorado, o único nome que deve ser buscado em nossas necessidades, em nossas dificuldades, em nossos problemas. E então, Jesus, ele mesmo se referiu a nós, seres humanos, como irmãos. Jesus nos chamou de irmão. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, não é mesmo? Fomos criados por Deus e Jesus, ele se tornou filho de Deus quando ele se encarnou, nasceu, viveu entre nós. E então Jesus, ele é chamado de nosso irmão mais velho. Jesus, ele é o nosso irmão fiel, aquele que não falha, aquele que está sempre pronto, está ao nosso lado. E nós vamos então, durante esta semana, estar
conhecendo um pouco deste lado de Jesus como o nosso irmão fiel. Em Hebreus capítulo 2, no verso 14, nós lemos: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus, ele se tornou carne e sangue, comum, igual nós. Ele participou de todas as coisas, de todo o sofrimento, de todas as provações, tentações. Jesus, ele passou, mas ele venceu. E então, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, ele destruiu aquele que tinha, o poder sobre a morte, que é o diabo. Ele tinha poder, mas Jesus destruiu esse poder, nos restaurando a vida eterna. Quando nós vamos lá para o Velho Testamento, lá quando Deus chamou o povo de Israel, tirando-o do Egito, levando para Canaã, a terra que ele havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, havia uma lei entre o povo de Israel que nós encontramos em Levítico capítulo 25. Levítico 25, nos versos 25 até o verso 27. Assim nos diz a palavra de Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que a vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem a comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Levíticos 25, versos 25 a 27. Agora, ainda em Levítico 25, versos 47 a 49, nós lemos: Se algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer enquanto vive entre vocês, e se algum do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para esse estrangeiro ou para um membro da família dele, continuará a ter o direito de ser resgatado, mesmo depois de comprado. Poderá ser comprado de volta por um irmão, tio ou primo. Aliás, qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se prosperar, também poderá resgatar a si mesmo. Aqui então, essa lei entre o povo de Israel falava da questão de uma pessoa que tinha suas terras, ela por algum motivo, por alguma dificuldade, precisasse vender aquela terra. Um parente próximo, um irmão, um tio, um primo, o parente mais próximo, poderia resgatar essa terra, comprar de volta e devolver àquele que havia vendido. E então, acontecia ocasiões em que a pessoa, ela própria, tinha que se vender como escravo para alguém. E então, um parente próximo também poderia resgatá-lo, pagar o preço que havia sido pago, pela propriedade ou pela pessoa, e comprar aquela propriedade ou aquela pessoa e devolver ao seu dono original. Essa era a lei que havia entre o povo de Israel. Do contrário, se não havia ou se não houvesse um parente próximo, então no ano do jubileu, aquelas terras seriam devolvidas ao seu legítimo dono, ou a pessoa que havia se vendido como escrava, ela também teria a sua liberdade. Só que o ano do jubileu demorava muito, era 50 anos, muito tempo. E então, mais fácil era quando alguém resgatava um parente próximo. E o que tem a ver essa passagem que nós lemos, esta lei do jubileu, ou a lei de redenção da pessoa que havia sido vendida, ou a terra vendida, o que tem a ver com esse estudo de Hebreus? Nós, quando Adão e Eva pecaram, fomos vendidos, entre aspas, vendidos para Satanás. Ele tomou o domínio deste mundo. E
não havia como nós sermos resgatados por nós mesmos. E o preço, o salário do pecado, nós sabemos que está lá em Romanos, é a morte. Romanos capítulo 6, no verso 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus, ele veio, ele assumiu a forma humana, ele se tornou o nosso irmão mais velho para nos resgatar, para nos redimir, para nos livrar das mãos de Satanás. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 2, nos versos 14 a 16, diz assim: Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho, Jesus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo pecado da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Então, aqui o autor do livro aos Hebreus esclarece que Jesus, ele se tornou carne e sangue para que pudesse pagar o preço do pecado, que era a morte. Então, esta é a relação que tem entre Jesus, nosso irmão mais velho, e aquela lei que havia entre os israelitas de que se a pessoa tivesse que vender a propriedade, um parente próximo poderia resgatar e devolver ao seu legítimo dono. E Jesus, ele veio e pagou o preço do pecado. Como nós já dissemos, o preço do pecado era a morte. Claro que hoje ainda, nós passamos pela morte, mas não é dessa morte natural de velhice ou de enfermidade, quando morremos, é que Jesus veio pagar. Não, ele veio pagar a morte eterna, aquela que nós não teríamos mais direito à vida eterna. Então Jesus pagou o preço dessa morte, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. E assim ele nos resgatou das mãos de Satanás. E agora nós somos filhos de Deus, comprados e resgatados para que nós possamos viver eternamente. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Palavra de Deus. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, dando continuidade a este estudo, mas não nos esqueçamos, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.